Muito bem, então vamos retomar. E então pedíamos que pegassem nesta folha, ou não o equivalente, está aí também. Aqui está a estrutura, digamos, ritual da celebração da Eucaristia. Como é que nós hoje temos a estrutura ritual da Eucaristia? Reparem que, grosso modo, os elementos que já aparecem no século II permaneceram e permanecem hoje, até com alguns que foram recuperados e que tinham desaparecido e que hoje atualmente estão na celebração. A Eucaristia, no fundo, tem diz-nos o concílio de uma maneira muito bonita, diz-nos isto. Na celebração da Eucaristia são postas duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mas é-nos servido um único alimento, que é Cristo. Quer dizer que na celebração da Eucaristia, didaticamente, digamos nós falamos duas partes. Todavia, são duas partes que estão intrínsecas uma com a outra. E, portanto, quando falamos de duas partes, só falamos, como vos disse, didaticamente. Não façamos uma divisão geral. Porquê? Porque a primeira parte da missa, centrada à volta da Palavra de Deus, e que se chama Liturgia da Palavra, e a segunda parte da Eucaristia, que chamamos Liturgia da Eucaristia. Ao nível arquitetural ou espacial, nós começamos a perceber que estas duas mesas, ainda não é o fim. Estas duas mesas, ao nível espacial, geram dois núcleos ou dois espaços fundamentais no presbitério, que é o ambão e o altar. Toda a primeira parte da missa está, de facto, centrada à volta do ambão, o lugar da Palavra de Deus. Toda. E, portanto, é dali que se proclama a palavra, é dali que a palavra de Deus ecoa sobre a Assembleia, é dali que o Presidente muitas vezes faz a reflexão, a homilia sobre a palavra de Deus, é dali que se eleva a Deus as preces, a oração dos santos. E, portanto, toda a primeira parte da Eucaristia tem um foco que está à volta daquilo que o Concílio chama a mesa da palavra. Porquê? Porque nesta mesa é-nos servido um alimento. Cristo, palavra, a palavra de Deus. A segunda parte da missa, de facto, o centro é o altar. O altar como o lugar onde se renova o sacrifício da cruz, a mesa do banquete eucarístico e, portanto, a centralidade de toda a parte segunda da missa é o altar. Todavia, é evidente que não são centros estanques, estão em relação. E a relação entre ambão e altar é a relação que depois nós, digamos, teologicamente, podemos designar a relação entre palavra e sacramento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus proclamada na primeira parte é uma palavra que, de certa maneira, anseia, requer, pede que esta palavra depois encarne, isto é, se torne sacramento. No fundo, a palavra de Deus aqui tem o mesmo dinamismo da revelação de Deus e da palavra de Deus ao longo da história, que é Deus foi-se revelando por palavras e gestos ao longo da história da salvação, até atingir a sua plenitude na encarnação do seu Filho. Quer dizer que a palavra proclamada
é uma palavra que atinge a sua plenitude, a sua eficácia, a sua, digamos, totalidade, quando esta palavra depois se torna sacramento, quer dizer, encarna, faz sacramento. E é por isso que entre a primeira e a segunda parte da missa há uma relação intrínseca, não são duas partes estanques. A palavra proclamada torna-se sacramento. A palavra anunciada encarna no sacramento. E, portanto, esta relação é uma relação constante. E daí a importância também, ao nível espacial, do ambão e do altar e da própria maneira de o conceber arquitetonicamente como elementos que tenham traços comuns. Pode passar pelo estilo, pela pedra, pelo material, por um elemento comum, enfim. Depois a criatividade já é com quem imagina estes elementos. Mas voltemos à estrutura. Olhem para essa folha que vos dei e reparem. A missa começa com ritos iniciais e termina com ritos finais. Chamo só a vossa atenção para este aspecto que vale a pena ter em conta. Chamam-se ritos iniciais não é só porque abrem, porque tem que se começar por qualquer coisa, não é? E muitas vezes nós, quando falamos de ritos iniciais, temos essa sensação, quando são os ritos que abrem a celebração. De facto, os ritos iniciais, a sua primeira função é abrir a celebração. Mas aqui chamá-los iniciais tem um outro sentido. São ritos iniciais porque nos iniciam, nos predispõem, nos preparam para a celebração. Ou seja, o conjunto destes ritos que estão sob o nome de ritos iniciais são um conjunto de ritos que predispõem interior e exteriormente cada um de nós para a celebração. Já vamos ver isto rapidamente. Portanto, não é só iniciais porque começam, tem que haver um início, mas são iniciais porque nos iniciam, nos predispõem espiritual, interior e exteriormente para celebrar. Uma vista de olhos rápido, não podemos, senão não saímos daqui, mas avançamos. Quais são os ritos iniciais? Temos aí nesse esquema a antífona de entrada, ou o cântico de entrada, a saudação que o Presidente faz do altar e da Assembleia, o ato penitencial, como iremos ver nas suas três fórmulas, o Kyrie, o Glória e termina com a oração da coleta. Estes são os ritos iniciais. Se repararem, são ritos, como vos diziam, que nos predispõem, que nos preparam, interior e exteriormente para a celebração. Porquê? Porque são ritos que vão diretamente a dimensões de nós próprios, do nosso ser, para nos preparar para o que vem a seguir. Reparem, o primeiro deles é a antífona de entrada, o cântico de entrada. É um elemento importante, digo-vos já. Não só porque é para abrir, ou porque tem que ser esteticamente bonito, mas porque a antífona, ou o cântico de entrada, tem uma função que a Instrução Geral do Missal Romano nos diz em 4 dimensões. Diz lá 4 aspectos. Valeria a pena, enfim, não é o nosso caso, mas valeria a pena ver isso. Coros, gente que escolhe o cântico de entrada, que prepara não sei o quê, pensar muitas vezes de que se tem atenção os 4 elementos que ali vêm. E diz quais são esses 4 elementos. A antífona, ou cântico de entrada, tem por função seguinte. Primeiro, abrir a celebração. Segundo, congregar a uma só voz a Assembleia. Isto é, unir a Assembleia num todo. Terceiro, introduzir a Assembleia no mistério que a Igreja celebra nesse dia. E quarto, acompanhar a entrada do Presidente e demais celebrantes e concelebrantes. Reparem, primeira função, rapidamente, abrir a celebração, é evidente. A Assembleia Cristã abre a celebração como um todo. Não pode cada um começar à sua vez, não pode cada um começar de sua maneira. E, portanto, uma das funções do cântico de entrada é este mesmo, abrir a celebração. Mas abrir unificando a Assembleia, pondo-a uma só voz. Fazer da Assembleia um corpo orante, um corpo unido. E, portanto, o cantarmos a mesma antífona, ou cantarmos em conjunto, já dá uma unidade orante à própria Assembleia. Interior e exterior. Depois, o elemento mais importante é que não é só dar unidade.
mas é introduzir a Assembleia no mistério que a Igreja celebra nesse dia. Quer dizer que o cântico de entrada deve realçar, pelas palavras, porque se está a cantar e a dizer, deve realçar aquilo que a Igreja celebra nesse dia. Dou-vos um exemplo. Um cântico de entrada de uma missa de tempo de Advento deve ter um texto que realce a espera, que realce a vinda. Não podemos escolher um cântico de entrada de Advento que tenha, por exemplo, um matiz quaresmal, onde a espiritualidade é outra, onde o tipo de texto já deve ser um texto mais penitencial, que convida à conversão, ao sentido da vida nova, etc. Como é diferente um cântico de entrada do tempo do Natal de um tempo da Páscoa? Porquê? Porque o texto já nos deve introduzir no mistério que a Igreja está a celebrar nesse dia e nos deve ajudar já a transformar em louvor, em cântico ou em súplica, conforme a celebração. Pai, estamos a celebrar a Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Não se pode escolher um cântico qualquer, temos que escolher um cântico que realça as maravilhas que Deus realizou em Nossa Senhora e, de maneira particular, na sua Imaculada Conceição. Não pode ser o cântico de entrada de todos os domingos, não pode ser o cântico de entrada só porque nos agrada ou porque o coro gosta muito deste e não quer cantar outro. Porquê? Porque esta função é uma função orante. É que o problema é este, é que o canto na liturgia é para nos pôr a rezar. Se possível, com beleza. Mas a função primeira é a rezar. E, portanto, vejam, e depois a quarta função, acompanhar o ministro que preside até ao altar. Logo aqui, a abertura. Vejam a função dele. Unifica, põe a Assembleia uma só voz, põe-na já a contemplar o mistério desse dia, a cantar a Deus por esse mistério. Enfim, há aqui todo um conjunto de elementos que tocam a nossa exterioridade, a nossa interioridade. Vamos corresponder. Depois o Presidente chega ao altar e faz duas grandes saudações. E aqui se vê a importância do altar. Falaremos disso quando vimos o ritual da dedicação. Beija o altar. Pai, beija o altar. Porquê? Porque o altar, uma vez consagrado, é sinal e presença de Cristo no templo cristão. Vale a pena também, se calhar, dizer inclina-se, que também é uma saudação. Referência, é uma saudação, inclinação, e depois sobe e veja o altar. Iremos ver que na dedicação da Igreja do altar, o que é que consta a dedicação? É, no fundo, realizar sobre o altar quase aquilo que os sacramentos da iniciação cristã realizam na pessoa humana. Porque o altar, depois faremos isso para a semana, é aspergido com a água, é ungido com o óleo e é sobre ele que se celebra